Bem, bom dia. Nós vamos continuar o curso de diabetes e essa última encontro nós vamos abordar em relação ao manuseio das complicações tanto agudas como crônicas do diabetes na atenção básica. As complicações do diabetes elas podem ser divididas didaticamente em complicações agudas e crônicas. E entre as agudas você pode ter o estado de hipoglicemia, com redução da glicemia, ou os estados hiperglicêmicos, que pode ser a descompensação hiperglicêmica aguda, a cetoacidose e o coma hiperesmolar não cetótico. Dentre as complicações crônicas, são as complicações macro e microangiopáticas. As microangiopáticas, a retinopatia, nefropatia e neuropatia, a macroangiopátia que engloba as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a doença vascular periférica, e o pé diabético, que tem componentes tanto de microangiopatia como de macroangiopatia. A relação à hipoglicemia, ela pode ser conceituada como valores de glicemia abaixo de 70 mg por decilitro, podendo ou não ter sintomas, vir acompanhado com sintomas. Geralmente vem com sintomas, mas tem pacientes que têm o que a gente chama de hipoglicemias assintomáticas. Esse valor limítrofe de 70 mg por decilitro ele pode ser um pouco variável também de acordo com o controle habitual do paciente, que a gente chama de memória glicêmica. Pacientes que têm um controle bem regular e adequado da glicemia, eles podem tolerar glicemias de 60, de 50 mg por decilitro, sem serem caracterizados como hipoglicemia. Eles não têm nenhum sintoma de hipoglicemia, mesmo glicemia baixa, porque eles já estão tolerados com níveis de glicemia bem baixos. Por outro lado, tem aqueles pacientes com mau controle do seu diabetes, que estão acostumados com glicemias de 300, 400, que quando eu começo a controlar melhor essa glicemia, baixando para em torno de 100, 110, que os pacientes já se comportam como uma hipoglicemia, tendo sintomas de fadiga, de fraqueza, de sudorese. Então, existe um limítrofe aí que vai variar um pouco de acordo com essa memória glicêmica. Esses pacientes que têm memória glicêmica bastante elevada, que se comportam com hipoglicemia com valores de 100, de 150, à medida que eu consigo melhorar o controle glicêmico, vai havendo uma readaptação dessa memória glicêmica para valores mais baixos. E aí eles vão conseguindo tolerar glicemias abaixo, entre 70 e 100, assintomáticos. Os sintomas de hipoglicemia podem ser divididos também em sintomas neuroglicopênicos e sintomas adrenérgicos. Os neuroglicopênicos são sintomas que se iniciam inicialmente. Geralmente o paciente tem fraqueza, fome, tonturas, dor de cabeça, confusão leve. Lógico, se isso vai progredir, se essa hipoglicemia vai se acentuando, essa confusão fica mais acentuada, podendo levar até coma ou convulsão. E sintomas adrenérgicos que surgem no segundo momento. Sudorese fria, taquicardia, tremores, palidez da pele. Os pacientes que têm fatores de risco para ter hipoglicemia são aqueles pacientes que têm etilismo importante em atividade, pacientes que têm hepatopatias acentuadas, cirrótico hepático, pacientes com doença renal crônica já instalada e avançada, idosos, crianças pré-escolares, em indivíduos desnutridos, que têm uma pouca produção de gordura, uma pouca reserva de gordura, pacientes com neuropatia autonômica avançada e pacientes que estão fazendo insulinização plena, em alta dosagem, ou insulinização intensiva, com múltiplas doses de insulina várias vezes ao dia. Então, são pacientes que têm fatores de risco para hipoglicemia, que eu tenho que ter um cuidado maior em relação a prevenir as chances de hipoglicemia. Os fatores que levam a essa hipoglicemia nesses grupos de risco são, o principal seria em relação ao atraso ou na omissão das refeições. O paciente que não se alimenta pelo intervalo de 3 em 3 horas, que atrasa uma refeição subsequente, então ele está tomando insulina e a glicemia baixa, abaixo do recomendado. Ou então, fica em jejum prolongado, usa hipoglicemia na parte da manhã em jejum e pode fazer uma hipoglicemia no final da manhã. Um outro fator precipitante é a atividade física rigorosa, tanto é que se recomenda que quando se faz atividade física no paciente insulinizado, que ele reduza um pouco a dose da insulina rápida antes da atividade física e que se alimente antes da atividade física. Um outro erro que acontece, que é o fator precipitante, principalmente aqui em pacientes idosos que moram sozinhos,
ou que tem uma acuidade visual ruim, que tem que aplicar insulina, é o erro na administração. Eles usam uma dose acima da recomendada, uma dose acima da prescrita, ou troca o remédio hipoglicemiante oral por um para o outro, eles tomam um comprimido e tomam dois. Como são pacientes polimedicados, que tomam vários tipos de medicações, podem confundir um comprimido com outro e utilizar uma dose errada, levando a uma hipoglicemia. Pacientes que fazem abuso de álcool e vigência de processos infecciosos graves, de infecção urinária, pneumonias, infecções graves que podem favorecer a hipoglicemia. O tratamento sempre se recomenda ao paciente ingerir cerca de 10 a 20 gramas de carboidrato de absorção rápida, quando começar a sentir os sintomas de hipoglicemia, e repetir de 10 a 15 minutos de acordo com a evolução da glicemia. 10 a 20 gramas de carboidrato equivale a umas 4 bolachas água e sal, ou um copo de suco de laranjas, sem açúcar mesmo, ou então uma fatia de queijo, uma coisa leve, que geralmente é suficiente para aumentar o nível de glicemia sem extrapolar com uma hiperglicemia subsequente. Orienta-se a família, ou amigos, ou no caso de criança na escola, professor, os colegas de sala, quando começar a perceber que os pacientes estão tendo sintomas de hipoglicemia e não conseguem se alimentar, engolir, tomar esse lanche, que tenha sempre disponível o glucagon para fazer uma dose subcutânea intramuscular, uma dose de 1 mg subcutânea intramuscular, ou se não é disponível essa medicação de urgência, que se coloque açúcar ou mel aqui embaixo da língua, entre a gengiva, que se faça massagem, que se proporcione uma absorção rápida desse carboidrato para corrigir a hipoglicemia até você conseguir levar o paciente para uma unidade de saúde. E estando em uma unidade de saúde, em caso de hipoglicemia grave, você vai administrar o glucagon, ou se não é disponível o glucagon, administrar a glicose hipertônica intravenosa. Tá? E ficar monitorando isso até recuperar a hipoglicemia. Em caso de hipoglicemia antiorais, como a vida média de hipoglicemia antiorais varia até 72 horas, o paciente pode ter hipoglicemia recorrente nesse período todo. Então é prudente que você fique monitorando isso, observando na unidade de saúde até passar esse efeito da medicação. Em relação aos estados hiperglicêmicos, você tem um estado mais leve, que é a descompressão hiperglicêmica aguda, que cursa por glicemias acima de 250 mg por decilitro, porém sem cetonas, cetonúria, e com manifestações clínicas leves, uma fraqueza, uma astenia. Esse quadro de compreensão hiperglicêmica você trata só modificando o tratamento do paciente, corrigindo a terapêutica habitual. Os casos graves, que seriam estados de cetoacidose, como hiperosmolar, o tratamento é diferente. Mas caracterizando aqui a cetoacidose, seriam glicemias acima de 250 mg por decilitro, associadas com a presença de cetonas ou cetonúria, uma acidose metabólica e desidratação. Essa complicação é uma complicação típica do diabetes tipo 1, tá? Porque o paciente diabético tipo 1 tem falta de insulina e a falta de insulina que leva a essa cetonemia. Os sintomas geralmente são bem importantes, o paciente tem muita fadiga, fraqueza, alteração do nível de consciência, desidratação importante, e os fatores que precipitam geralmente a cetoacidose seriam o abuso de dieta, ou não uso da insulina, o paciente esquece, ou propositalmente não quer usar a insulina por algum intuito próprio dele, infecções, seja infecção urinária, pneumonias, uso de medicações hiperglicemiantes como corticoides, algumas substâncias, drogas ilícitas, injetáveis, esse tipo de droga. O abuso de álcool pode precipitar uma cetoacidose, traumas, acidentes automobilísticos, traumas de uma forma geral, infarto agudo do miocárdio e um AVC nessas situações. Como hiperosmolar, não cetótico, se caracteriza por uma glicemia em geral bem elevada, frequentemente bem mais elevada do que na cetoacidose. Os pacientes certamente têm glicemia acima de 400, ou quando vai medindo aqueles aparelhos de glicoteste da HI, associado com uma desidratação, que é importante, porém em um estado menor do que na cetoacidose, e rebaixamento de nível de consciência, porém sem cetose. O coma hiperosmolar é típico do paciente diabético tipo 2. A evolução costuma ser grave, porque frequentemente esses pacientes são pacientes idosos ou com pacientes que já têm outras comorbidades de hipertensão,
de doença cardiovascular e, consequentemente, a mortalidade também é alta. Os fatores precipitantes mais comuns seriam impacto do miocárdio, um AVC, infecções graves, pacientes durante o processo de cirurgia, durante a cirurgia ou pós-operatório imediato, medicações hiperglicemíacas como corticoides, medicações que vão precipitar uma desidratação maior como o diurético, abuso de diurético, e uso de dietas enterais hiperglicêmicas intra-hospitalar. O tratamento vai variar, como eu comentei, de acordo com a intensidade desses estados hiperglicêmicos. Naquela descompensação hiperglicêmica aguda, o tratamento indica só você fazer aumentar a hidratação oral e o tratamento da doença intercorrente. Modificar a terapia habitual e tentar descobrir o fator precipitante e tentar corrigir, seja uma infecção, uma desidratação, uma situação que levou àquela descompensação aguda. Nos casos mais graves de cetoacidose e hiperosmolar, indica internação hospitalar pela gravidade e pelo potencial de piora rápida desse estado de hiperglicemia. O tratamento envolve insulinização plena, hidratação, correção dos tubos hidroeletrolíticos e o tratamento do fator precipitante, no caso de infecções, AVC, derrame, então um tratamento que exige em ambiente hospitalar, na cetoacidose e no coma hiperosmolar. As complicações crônicas, como eu comentei, seria macroangiopatia, que engloba a doença cardiovascular, a doença cerebrovascular, que são os acidentes vasculares cerebrais, e as doenças vasculares dos membros inferiores, que são as úlceras de membros inferiores, as claudicações. A microangiopatia engloba a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia seja autonômica ou sensitiva. Aqui, como eu comentei, a neuropatia se divide em polineuropatia, mononeuropatia e neuropatia autonômica. O pré-diabetes tem componentes tanto de doença macroangiopática como de microangiopática. Tá? É uma complicação que é abordada à parte, inclusive vocês vão ter uma aula especificamente desse tema. É importante, então, que se faça a prevenção dessas complicações e, uma vez instaladas, que se faça o manuseio correto a fim de evitar a progressão dessas complicações crônicas. O mecanismo fisiopatogênico dessas complicações macro e microangiopáticas, a síndrome metabólica, que pulsa com hiperglicemia, obesidade, resistência insulínica, uma inflamação branda, porém crônica do endotélio, levando à disfunção endotelial. Então é importante que na abordagem de prevenção que se fique atento não só ao controle glicêmico, mas que os outros mecanismos que vão piorar a evolução das complicações também sejam abordados, seja do ponto de vista farmacológico ou não farmacológico. No sentido de também controlar, esse global se refere a você controlar a pressão do paciente, controlar o perfil lipídico, a suspensão do tabagismo, a reabilitação em relação à atividade física. Todas essas medidas visam o quê? Visam reduzir a progressão da doença, tanto macrovascular como microvascular. Quando eu faço a implementação das medidas intensivas, eu consigo reduzir a progressão dessas complicações, principalmente as complicações microvasculares, que a progressão reduz mais rapidamente, tanto a intensidade como a velocidade de acometimento. A doença macrovascular também reduz, mas uma intensidade menor do que a microvascular. E é importante que no manuseio das complicações que se faça uma integração de todos os planos de tratamento, tanto do plano de tratamento da diabetes, como do tratamento da hipertensão, da dislipidemia e da obesidade, visando essa redução da progressão das complicações já instaladas. A doença macrovascular, em relação às síndromes isquêmicas, é importante porque as síndromes isquêmicas em relação ao infarto agudo do miocárdio, em relação à angina, são muito mais frequentes em pacientes diabéticos do que pacientes não diabéticos. E além de serem mais frequentes, elas são mais precoces, acontece numa faixa etária mais precoce do que pacientes não diabéticos. Frequentemente você vê paciente infartando antes de 40 anos de idade. Principalmente em mulheres, tá? Que
A mulher, a princípio, ela é protegida pela questão da produção dos hormônios ovarianos, mas aqui em relação ao diabético, essa proteção do estrogênio ovariano não tem muito efeito em relação a prevenir a doença macrovascular isquêmica coronariana. É importante também que tanto a angina como o infarto agudo do miocárdio, em paciente diabético, nem sempre ele se manifesta com aquela apresentação típica de dor precordial no lado esquerdo, com irradiação para o membro superior. O paciente pode infartar e pode ter angina indolor ou com apresentação atípica, só com uma dor abdominal ou com uma sudorese. E isso acontece se o paciente tem uma neuropatia autonômica também já instalada. Os sintomas neuroglicopênicos de fadiga, de fraqueza, pode ser atribuídos a princípio a algum sintoma de hipoglicemia, mas pode ser muitas vezes que o paciente esteja realmente tendo um ataque isquêmico transitório, uma acidente vascular cerebral transitório que possa ser confundido com uma neuroglicopenia. Então é importante também fazer esse diagnóstico diferencial entre uma hipoglicemia e um acidente vascular cerebral. A evolução pós-infarto do miocárdio ela é pior em pacientes com diabetes do que sem diabetes, e a mortalidade também é maior. As intervenções preventivas envolvem o controle dos fatores de risco em relação ao colesterol, pressão, tabagismo. A metformina é uma medicação que tem um efeito preventivo também, independente do controle da glicemia. O uso da metformina previne a doença macrovascular coronariana. As estatinas também têm um efeito preventivo, que independe do nível de LDL colesterol. Então, se todo paciente diabético que tem uma doença cardiovascular instalada, seja sintomática ou não, tem indicação de usar a estatina, mesmo que ele tenha níveis de colesterol LDL normais, porque a estatina tem um efeito preventivo adjuvante ao nível de LDL. E os pacientes também podem utilizar antiagregantes plaquetários, o ácido acetil salicílico, se tiver uma doença cardiovascular instalada, que são intervenções preventivas que evitam o aparecimento da doença macrovascular. Em relação à doença microvascular retinopatia, é importante aqui, principalmente, que o controle intensivo melhora bastante a progressão da retinopatia, muito mais do que a nefropatia. A retinopatia pode ser dividida em assintomática, ela é assintomática nas fases iniciais, tanto é que você não consegue fazer o diagnóstico clinicamente. Então, todo paciente que tem diabetes mellitus tipo 2 tem que fazer uma fundoscopia, já o diagnóstico, para você fazer o diagnóstico da doença, já que ela é assintomática nas fases iniciais. Se o paciente tem se ela está gestante, só o fato de estar gestante e é diabética já é um fator de risco adicional para a retinopatia. Então, até que as gestantes tem que fazer uma fundoscopia durante o pré-natal, porque isso pode ser um fator de aparecimento ou de agravamento de uma retinopatia já instalada. Quando que eu vou rastrear a retinopatia nos pacientes diabéticos? No paciente diabético tipo 1, é recomendado o rastreamento depois de 5 anos de diagnóstico da doença. Já no diabetes tipo 2, como muitas vezes o paciente no diagnóstico, ele já ficou muitos anos com uma doença diagnosticada, porém assintomática, é recomendado que no paciente diabético 2 já se faça um rastreamento de retinopatia com fundoscopia, já quando se faz o diagnóstico laboratorial da doença. E que uma vez feito, que se repita isso anualmente para você fazer a detecção das fases assintomáticas da retinopatia. Então é importante que você referencie para o oftalmologista para fazer a fundoscopia e uma vez feito o diagnóstico, ele vai fazer o tratamento, que é o tratamento de melhor opção, e a coagulação com lenço de argônico. Outras doenças oftalmológicas que também podem ser uma manifestação da retinopatia seriam a catarata, o glaucoma de ângulo aberto, alguma paralisia ocular, que na verdade é uma neuropatia acometendo os nervos que vão inervar a musculatura extraocular, e distúrbios de refração, ou seja, uma hiperglicemia muito acentuada vai levar uma paciente a um astigmatismo, a uma alteração da visão temporária até ele melhorar o nível de glicemia dele. Tanto é que os oftalmologistas recomendam fazer um óculos só depois que você controle a glicemia para você corrigir o grau adequado.
Em relação à nefropatia, ela é dividida em 3 fases, que é a normoalbuminemia, a microalbuminúria, ou microangiopatia incipiente, nefropatia incipiente, e a macroalbuminúria, que seria uma fase clínica da doença, onde o paciente já tem a macroproteinúria já vista até no exame simples de urina. O rastreamento também segue o mesmo padrão da retinopatia. O paciente diabético 1 indica-se o rastreamento depois de 5 anos de diagnóstico da doença, e o diabético 2 já indica o rastreamento ao diagnóstico da doença, porque ele pode ter permanecido muito tempo com diabetes e não ser diagnosticado por ela ser assintomática. A metodologia de rastreamento utiliza a microalbuminúria em amostras simples, não precisa fazer a de 24 horas. Em amostras simples isoladas de urina, você já consegue definir se o paciente está tendo perda de microproteína através da microalbuminúria. A periodicidade é feita anual nos casos negativos, e nos casos positivos é referenciado para a ciência especializada para se avaliar alguns pontos em particular para você fazer definir como que seria essa periodicidade. O manejo, tanto em relação à prevenção como do tratamento, engloba o tratamento intensivo da pressão, que é muito importante para evitar a progressão da doença e o aparecimento da doença também. O manejo intensivo da glicemia, isso principalmente no diabético 1, o efeito do controle intensivo da pressão e da glicemia é maior no diabético 1 do que o diabético 2 na prevenção da nefropatia. Em termos de medicamentos, de serviços inibidores da ECA ou os bloqueadores do receptor do sistema angiotensina-aldosterona. Dieta normoproteica ou hipoproteica, principalmente. Porém, que você também não pode fazer uma dieta tão hipoproteica a ponto de levar o paciente a uma desnutrição. Porque a própria desnutrição é um outro fator de risco adicional para a nefropatia. Então, tem que chegar no meu termo, a princípio numa dieta hipoproteica, mas não tão prolongada e não tão acentuada a ponto de o paciente evoluir com uma desnutrição proteico-calórica. É importante também o controle adicional da dislipidemia e a suspensão imediata do tabagismo para evitar a progressão da nefropatia. Em relação à neuropatia, os quadros clínicos são bastante variáveis de acordo com o comprometimento da neuropatia. Se o comprometimento é preferencialmente de fibras sensitivas, motoras ou autonômicas. O tipo mais comum é o comprometimento das fibras sensitivas nervosas sensitivas, que vai levar ao aparecimento da polineuropatia sensitiva motora simétrica distal, que a gente chama de neuropatia tipo bota. O paciente cursa com aqueles sintomas de dormências, de parestesias, de formigamentos nos membros inferiores do joelho para baixo, que piora no período noturno. Então, isso é o tipo do paciente diabético 2. Mas pode acontecer outros tipos menos frequentes de neuropatia, que seriam neuropatias focais acometendo alguns nervos cranianos, acometimento de um nervo, de paralisias faciais, paralisias de musculatura extraocular, acometimento da musculatura de nervos da coluna lombar, simulando uma hernia discal, com uma atrofia da musculatura da região glútea e da região de coxa, tá? E uma dor que vai se irradiar da coxa para o membro inferior, neurites compressivas, que seriam as síndromes do túnel do carpo ou do túnel tarsal, pode ser também uma manifestação de neuropatia do diabetes, ou ainda o acometimento das fibras nervosas autonômicas, que seria a neuropatia autonômica. O paciente vai cursar com alterações da frequência cardíaca, de taquicardia ou de bradicardia, sem ter uma doença cardiovascular arritmogênica, ou uma alteração na pressão arterial, uma hipotensão postural. O paciente tem pressão normal em decúbito ou até elevada em decúbito, mas quando fica em posição ortostática em pé, a pressão cai abruptamente, levando a sintomas de hipotensão na posição em pé. Ou manifestações gastrointestinais de náuseas, de vômitos, de diarreias associadas com o período de obstipação, alterações da musculatura urogenital da bexiga, então pode ter perda de urina sem espontânea, e ainda a neuropatia sudomotora,
para o acometimento das glândulas sudoríparas de membros inferiores, o paciente tem a redução da produção de suor das pernas e dos braços, e isso leva para uma pele muito seca, ressecada, presença de fissuras. O tratamento da neuropatia é um tratamento sintomático, não existe um tratamento específico para a reversão da neuropatia. Você tem um controle intensivo do diabetes, da pressão, dos fatores agravantes, você evita a progressão da doença. Mas uma vez instalado, o tratamento é sintomático. Com antidepressivos tricíclicos, o mais comum aqui é a amitriptilina, tem que ter cuidado com a amitriptilina em relação ao paciente ter neuropatia autonômica, porque ela pode piorar a neuropatia autonômica do paciente. É melhor a neuropatia dolorosa, mas pior a neuropatia autonômica. Uma outra droga de opção seria os anticonvulsivantes, como a carbamazepina, ou a oxcarbamazepina, ou a carbapentina, que são medicamentos com menos efeitos colaterais, que têm um bom efeito na neuropatia, tanto na neuropatia sensitiva, como em neuropatias focais. Em relação à neuropatia autonômica, em relação à hipotensão postural, você pode utilizar medicamentos para aumentar a pressão na posição ortostática, que seria um corticoide com ação mineralocorticoide, a fluorocortisona que se utiliza. Aqui uma figura exemplificando um paciente com tipo de neuropatia autonômica sudomotora. Os senhores observam uma pele muito seca, ressecada, e a elevação de pesos. Os pacientes perdem peso do sexo masculino, aqui nessa região, porque há um acometimento da inervação para as glândulas sudoríparas e leva a uma redução da produção de suor, então dá esse aspecto serodérmico da pele. A pele fica muito seca. Ficando muito seca, pode aparecer fissuras, que seriam portas de entrada para infecções de erisipela, infecções fúngicas aqui em interdigitais, infecções nas unhas, oniconicose. Aqui um sintoma que a gente utiliza, que são, que a gente chama de sinal da prece, um acometimento da musculatura que inerva os tendões, o paciente não consegue fechar a mão adequadamente. Então tem essa abertura aqui entre os dois dedos mínimos, que é um sinal de presença de neuropatia autonômica. E a pele esclerodérmica, muito seca, que indica uma neuropatia autonômica sudomotora. Uma coisa que é comum em relação ao paciente diabético, que a gente tem que também estar abordando, é a presença de depressão em pacientes diabéticos. Como uma doença crônica, que envolve o uso de várias medicações, muitas vezes uma limitação funcional dependendo das complicações, o paciente pode ter uma fragilidade emocional maior e um comprometimento da sua autoestima. E isso pode, ao longo do tempo, evoluir realmente para um estado depressivo, necessitando de tratamento específico. A prevalência de diabetes, de depressão em paciente diabético é 2 a 3 vezes maior do que em pacientes não diabéticos. E, lógico, uma depressão vai ter uma influência negativa sobre o controle da doença. O paciente vai ficar menos desmotivado a fazer a dieta, a fazer a atividade física, a seguir as recomendações em relação à medicação, né? Então, isso vai ter um impacto negativo, mais ainda em relação ao controle glicêmico. Então, os pacientes com diabetes têm que ser investigados, têm que ser acompanhados em relação a esses sintomas, se esses sintomas de depressão estão presentes, estão permanecendo por muito tempo, e uma vez investigado e diagnosticado, instituir tratamento com psicoterapia e, eventualmente, até um tratamento específico com antidepressivos. Se o paciente tem neuropatia, lógico que seria até uma situação onde ele teria um mesmo medicamento sendo utilizado para 2 situações, tanto para depressão como um tratamento de neuropatia. Mas, eventualmente, mesmo na ausência de uma neuropatia, você pode utilizar antidepressivos se o paciente tem realmente esse diagnóstico. Aqui são outras situações que, embora não sejam típicas de pacientes diabéticos, são situações que podem, eventualmente, estar presentes em pacientes diabéticos, principalmente diabetes tipo 2, já que geralmente são pacientes com sobrepeso, com hipertensão, com obesidade e com dislipidemia. Então, os pacientes diabéticos tipo 2, frequentemente são pacientes que têm uma maior incidência de síndrome de apneia do sono,
de esteatose hepática, de gordura hepática. São pacientes, nos casos sexo masculino, que têm redução dos níveis de hormônios sexuais de testosterona. Isso piora mais ainda a disfunção erétil, contribui até para os sintomas depressivos do paciente, piorando a sua qualidade de vida. Os pacientes diabéticos, de uma forma geral, têm um aumento do risco de câncer aumentado, para câncer de fígado, pâncreas, endométrio, colo, mama e bexiga. Então, os pacientes têm que ser rastreados com maior frequência para esses tipos de câncer. Fraturas, em relação ao diabetes tipo 1, o paciente também tem uma densidade maior, uma densidade menor de massa óssea. Haja visto que a hiperglicemia já se manifesta na infância, e essa hiperglicemia crônica pode também levar a uma redução da densidade de massa óssea. Os pacientes podem ter maior chance de fraturas na fase adulta. O tipo 2 também tem uma maior chance. Alterações cognitivas, que os pacientes podem ter maior chance de demência, um diabetes descompensado. Então, aqui principalmente pelo fato da doença macro e microvascular cerebral, que vai levar uma inibição da inervação, da circulação cerebral, aumentando a chance de demência. E em relação à tuberculose, pela relação da baixa imunidade. Os pacientes com uma imunidade mais baixa, eles podem ter doenças crônicas infecciosas, dentre elas a tuberculose. Então, os pacientes têm que ser rastreados para essas situações aqui, principalmente o diabetes tipo 2 e o tipo 1 em relação à fratura e osteoporose. É uma doença, diabetes é uma doença, como eu comentei, crônica, que não tem controle, tem cura, e apesar desse todo arsenal terapêutico de insulinas, hipoglicemiantes, de todo um investimento por parte do Ministério da Saúde, da assistência privada no controle do diabetes, dados aqui de um estudo de 2007 da Sociedade Brasileira de Diabetes, mostrou que em relação ao diabetes tipo 1, 89% dos pacientes diabéticos tipo 1 tinham um controle inadequado. E do tipo 2, cerca de 70% dos pacientes tipo 2 tinham um controle inadequado em relação ao diabético. Esses dados não é para nós ficarmos desmotivados em relação à doença, mas, por outro lado, que seja uma motivação, no sentido de a gente tentar melhorar ainda mais o controle glicêmico desses pacientes. Nós sermos mais dedicados, os profissionais de saúde, tanto os médicos como toda a equipe de saúde, da assistência pública e privada, para tentar melhorar esses dados e conseguir propiciar um melhor controle da glicemia, com isso reduzir as complicações macro e microvasculares e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, isso é um desafio que cabe a todos nós estar implementando estratégias de melhora do controle glicêmico desses pacientes.